Olá, dona Bruna. Vamos começar agora a falar sobre o método de dessensibilização imediata. Então, para pessoas que têm um quadro de ansiedade crônico, sempre ansioso, para pessoas que estão apresentando um quadro agudo de ansiedade, pessoas que não tinham um quadro de ansiedade crônico, mas que apresentou como um estresse pós-traumático, aconteceu algum evento, esse evento, ou que melhor, que vai acontecer alguma coisa e a expectativa desse acontecimento gera um estresse pós-traumático ou pré-traumático, vamos dizer assim. Na verdade é um estresse, né? Tem transtorno de estresse pós-traumático, que é algo que ocorre depois do trauma. E tem o estresse tradicional, que é aquela pressão de esperar o que vai acontecer, a dúvida do que vai acontecer. Primeiro, a gente precisa entender o que é ansiedade. Para a senhora, se fosse perguntar para a senhora, dona Bruna, o que é ansiedade? O que a senhora me diria? Ansiedade, para mim, é um sentimento de desespero, de agonia ali na hora, de querer resolver rapidamente as coisas, assim, dessa forma. Bem, E ficar agoniado. então, primeiramente, como a senhora definiu, é uma emoção. Isso. A senhora acha que essa emoção está mais ligada ao medo ou essa emoção está mais ligada à raiva? É o medo. Muito bem. E o que a senhora acha? Que quando a gente está com ansiedade, a senhora acha que o nosso corpo ele está se preparando para lutar contra aquele evento que não aconteceu? Ou a senhora acha que o nosso corpo está se preparando para desistir do evento? Não. Preparando para lutar por algo que ainda não aconteceu. Exatamente. Então, a senhora entende que o processo de ansiedade é algo natural, certo? Sim. E ele está ligado diretamente com o mecanismo de defesa, com o mecanismo de preservação das espécies. Basicamente, no nosso reino animal, a gente tem dois grupos grandes. São os mamíferos e são os répteis, né? As aves, tem outros grupos, mas os grupos que predominam na questão de disputa, de um querer enfrentar o outro, a gente tem uma disputa entre os mamíferos e os répteis. A cobra, crocodilo, ela tem um fator de oferece um risco. Os mamíferos, o leão, a hiena, o próprio ser humano, oferecem um risco e tem os seus, se torna predadores de alguma espécie. Lá atrás, quando o ser humano vivia nas savanas, nos desertos, lá atrás, os nossos ancestrais, a ansiedade era aquele momento que o ser humano da época ouvia um som, sentia que estava por vir um perigo, um agressor, e ele tinha que se preparar para poder ou lutar ou fugir. E para que ele tivesse êxito nessa fuga, ou que ele tivesse êxito nessa luta, ele teria que estar na sua melhor versão corporal.
teria que ter a maior força, a melhor explosão muscular, a maior velocidade de ação. Então, para isso, o corpo desse mamífero, né, e nós seres humanos também, se prepara para alcançar o máximo da potência. A senhora já viu aquele filme dos Velozes e Furiosos? Sim. Lembra daquele botãozinho que tinha no carro, que o rapaz estava lá tirando borracha na rua, ele apertava bem escrito nitro? Ele apertava o carro. Tchum. Exatamente. Então, quando você pensar no sistema de ansiedade para lutar ou fugir, pensa que é como se fosse o botão nitro, é uma reserva energética que o organismo vai preparar para que aconteça mudanças fisiológicas no mamífero, para que como se ele tivesse um botão nitro, para ter o máximo da força, ou para lutar ou para fugir. Quais são essas modificações fisiológicas? Primeiro, o coração tem que bater mais rápido. Por quê? Para que o corpo seja mais irrigado de sangue possível. Qual a função do sangue irrigando todos os músculos? Levando ATP à célula, levando oxigênio e molécula de energia. Os músculos, por sua vez, têm que estar assim num ritmo ou numa velocidade de contração muito grande. Para isso que vem o hormônio adrenalina. O hormônio adrenalina tanto aumenta o batimento cardíaco, como ele também aumenta a capilarização da resposta que o cérebro manda para o músculo, e a adrenalina ela mantém assim uma acidulação no músculo, fazendo com que ele consiga contrair numa velocidade mais rápida. Então a adrenalina não é para dar dor na barriga, não é para dar diarreia, ao contrário, é um hormônio que faz com que aumente a frequência cardíaca. Aumentando a frequência cardíaca, aumenta a circulação do corpo. Aumentando a circulação do corpo, os músculos estão com mais oxigênio. A adrenalina também tem a capacidade de aumentar a resposta do tônus muscular, para que o músculo se contraia com mais velocidade. Aí tem uma outra droga, um outro hormônio, que é o cortisol. O cortisol, ele é como o nome sugere, grande corticoide. Ele é um hormônio que ele oprime o sistema imunológico, é um imunopressor. Para que o teu sistema imunológico pare de trabalhar, permitindo que a energia se concentre no estado de luta e fuga, naquele momento da luta e da fuga. E aí a gente tem o quê? A gente tem essa cortisona, esse cortisol nos seus músculos e ossos, para que a senhora não sinta dores durante a luta ou durante a fuga. Então imagina, esse sistema límbico que aciona todo esse mecanismo, percebe que é os mesmos sintomas da ansiedade. Quando a gente está em crise de ansiedade, coração bate mais rápido, adrenalina, respiração mais rápida, adrenalina podendo circular, aumentar. Imagina que o sistema energético do corpo, como uma fornalha, quanto mais vento você joga em cima da brasa, mais oxigênio vai para a brasa, maior é o fogo. Então o sistema energético nosso também precisa de oxigênio, que para queimar, para haver queima calórica, você precisa de oxigênio. Sem oxigênio não tem fogo, não tem queima calórica. Então você respira mais para poder fluir mais sangue, para fluir mais oxigênio para a célula. Então há um grande preparo. E durante uma crise de ansiedade, a gente fica exatamente assim, ofegante, que até dá aquele descompasso na respiração, batimento cardíaco sobe muito e dá aquela sensação. Agora, pulo do gato. Qual que é a diferença de você ter
uma ideia do perigo e acionar esse sistema, ou ter de fato o perigo e lutar ou fugir do problema. É real, você de fato está vendo um predador ali na tua frente, você vai ter que lutar ou fugir contra ele, e outro é o teu cérebro imaginando e disparando o mesmo sistema de luta e fuga. Mas, por exemplo, você pode estar dentro do carro preso no trânsito e vem uma ideia que pode ocorrer um assalto, teu sistema de luta e fuga, que é o sistema límbico, aciona o sistema, você está parado no carro e você está ali de fato ou lutando ou fugindo. Qual que é a diferença que vai acontecer entre um e o outro, na opinião da senhora? A diferença de quê? Por exemplo, você está andando lá no sítio, aí você vê um gato do mato, está vindo para cima de você. Ou você vai ter que dar uma pancada nesse gato do mato, ou vai ter que correr desse gato do mato. Sim. Isso seria a situação número 1. A outra situação, você está presa no trânsito, vê uma moto com 2 caras atrás, um deles está com a mão embaixo da blusa, que você tem a impressão de que você vai ser assaltado. Todas as duas situações, com a luta real e com a suposta luta ou fuga, você não sabe se é um assalto, todas as duas situações, você vai disparar o seu sistema límbico. Sim. O que muda de uma para outra? A que de fato você vai ter que lutar ou fugir correndo, e a outra que você vai ficar parada no carro. O que a senhora acha que muda de uma para outra? Então, uma que eu entendi é real. Você tem que agir daquela forma. Você vai lutar ou fugir. Isso, ou lutar ou fugir. Outra, você está imaginando ainda algo por vir ainda. E chega aquela adrenalina em você. Sim. É isso que eu entendi. Isso. O que você acha que muda nessas duas situações? O que vai mudar numa real e numa imaginária? O que vai mudar numa real e imaginária? Não consigo te explicar. O gasto energético. Na real, tudo que seu corpo foi preparado para lutar ou para fugir, de fato, você vai gastar aquela energia. Entendi. Você vai lutar ou fugir de verdade. Isso. A outra, você vai ficar parado, preso. Oprimido. Isso. Não gastando aquela energia toda. Aí que vai acumulando o estresse. Porque quando gasta, já deve ter acontecido com a senhora, de tipo, sei lá, uma matilha de cachorro na rua, lá na sua cidade, alguma coisa que você foi obrigada a correr de verdade. Já aconteceu? Já. Me conta, como é que foi? Então, assalto. Eu pensei que ia ser assaltada e eu tava naquela agonia que ou ia para uma rua ou ia para outra, tinha que tomar uma decisão. Aí eu olhei um rapaz, então eu já imaginei que ele vai me assaltar, então eu fiquei oprimida. Não sabia se ia para um lado ou para o outro, mas eu agi e acabou. Correu. E corri, isso. E gastou energia. E gastei aquela energia. Aí você cansou tudo, mas passou rápido. Passou rápido. E já teve alguma situação que você não pôde reagir para ficar preso? Então, já aconteceu. Não sei agora Tá ok. Então eu vou dizer para a senhora, já aconteceu comigo, de achar que ia ser assaltado. Aí aquele mal-estar vem, porque como eu não gastei energia, vai demorar muito mais para mim me recuperar do que se eu tivesse feito alguma coisa para gastar energia. Porque aquela energia ficou acumulada. Isso. Tem uma coisa muito interessante que eu vou dizer agora. No esporte de alto rendimento, nos atletas de alta performance, existe um exame que quando o atleta está treinando, corta, faz um piquinho aqui atrás da orelha. Sim. E põe no aparelho. Ali vai medir o quê? Vai medir o índice de lactato. É o índice de ácido lático que tem no corpo. Quando o índice de ácido lático está muito alto, significa que todo aquele preparo energético não foi o suficiente pelo que o atleta gastou. Ou seja, ele gastou mais do que ele tinha capacidade, porque o sangue dele está ácido.
Quando o ácido lático está baixo, ele está gastando dentro da capacidade energética dele. Então, assim, o pessoal da fisiologia do esporte vai sabendo se o treino daquela pessoa está dentro do limite da performance com a capacidade que ele tem de trabalhar naquele nível de estresse, ou se ele está acima do nível de estresse, que aí ele não está treinando, ele não está ganhando performance, ele está perdendo saúde. O mesmo teste dá para fazer. Quando você passa por uma situação de luta e fuga e você gasta energia, o teu ácido lático fica no nível aceitável. Quando você não gasta energia, teu ácido lático fica muito alto. Por quê? Quando o atleta termina uma competição, que ele vai sempre trabalhar acima do limite dele, por isso que os fisiologistas falam, atividade física para a saúde é uma coisa, o esporte de alto rendimento não é bom para a saúde, ele extrapola a capacidade do atleta. Então, ao invés de melhorar a saúde do atleta, pode provocar um problema de saúde. Então, percebe-se que no dia da prova que o atleta corre, por exemplo, uma prova de 100 metros, que é uma prova de 8, 9 segundos, aí o índice de ácido lático dele vai lá em cima, e o que ele tem que fazer para estabilizar? Ele vai ter que dar uma caminhada devagar. Acabou a corrida, pode reparar que os atletas tomam na cintura e começam a andar devagar e trazer oxigênio. Então ele está oxigenando o sangue dele, e nessa caminhada devagar, ele vai eliminar o ácido lático do corpo. A transpiração, ela é mais quando você para o corpo do que quando você está durante. Pode ver, você corre, a hora que você para, que você transpira. Isso. Qual é o recurso que o corpo está usando? Ele está usando de trazer um resfriamento para o corpo. Porque se você pegar uma régua e ficar fazendo assim com ela, ela esquenta. Certo? Se você ficar pressionando qualquer material, ele esquenta. O músculo também, de tanto contrair, soltar, contrair, soltar, contrair, soltar, ele esquenta. O suor serve para quê? Para sair o líquido, bater um ventinho ali e resfriar e regular a temperatura do corpo. Então ele é sempre pós-estresse. Então, no MDI, no nosso método de sensibilização imediata, a primeira coisa que a pessoa tem que aprender é exatamente isso. O que é ansiedade? Uma preparação do corpo para lutar ou para fugir. Como ela acontece? Primeiramente, precisa existir um pensamento que gere a crença no sentido de a suposição do que vai acontecer. Então, pensa, gera crença se é perigo ou não, aciona uma glândula que fica bem abaixo do córtex, aqui lá no final quase na altura da sua orelha, que é a glândula com o nome de amígdala cerebral. Inclusive agora estão mudando o nome da amígdala da garganta para não confundir com a amígdala cerebral, porque quando você fala de amígdala, a pessoa acha que é aquela que está na garganta, mas é a amígdala cerebral. Então, como é que vai funcionar o acionamento desse sistema límbico? Através da comunicação do seu sistema nervoso. Outro detalhe, hoje em dia a ciência prefere não tratar tudo como cérebro, trata tudo como sistema nervoso. Por quê? Porque existem vários órgãos que têm mini cérebros. O intestino tem um mini cérebro. O coração tem um mini cérebro. Então, tudo que a gente pensa em resposta neurofuncional, sistema nervoso central. Ok? Então, o seu sistema nervoso central,
ele tem que ter uma resposta por um meio de comunicação com o mundo externo. Qual é o meio de comunicação que o seu sistema nervoso, que envolve cérebro, mente, sistema fisiológico todo, sistema vegetativo, que é aquele que funciona sem você precisar prestar atenção, coração, pulmão. Então, tudo isso é sistema nervoso. Meio de comunicação é os sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então você pode, por exemplo, sentir no tato da sua perna subindo alguma coisinha. Opa, pode ser uma aranha. Aí o sistema límbico vai acionar. Opa, preciso pular dessa aranha. Vai reagir. Então, o tato vai acionar o sistema límbico. Você pode sentir um cheiro estranho. Pode acionar o sistema límbico. Você pode ver, que é o mais forte, enxergar alguma coisa estranha, ouvir alguma coisa estranha, ou até um gosto estranho. Quando você põe um alimento na boca que vê um gosto estranho, na hora o seu sistema límbico ele vai te acionar até para vomitar aquilo. Teu corpo expulsar. Quando você põe algo estranho, que você tosse, cospe, ali é o sistema límbico trabalhando para te defender, para expulsar, para vomitar, para tossir, para cuspir longe. Então, os 5 sentidos, eles estão ligados diretamente com o sistema de luta e fuga. Ok. Mas para que esse sistema de luta e fuga seja acionado, precisa ter uma crença. O cheiro, você tem que acreditar que aquele cheiro é perigoso. A imagem que você está vendo, você tem que acreditar que aquilo é uma ameaça. O som que você está ouvindo, você tem que acreditar que é um som perigoso. Então precisa ter a crença, tá? Precisa acreditar que aquilo é um perigo. Caso contrário, não ativa o sistema límbico. Exemplo: bebezinho que vê uma cobra, ele não sabe que aquilo pode picar, ele não sabe que aquilo pode ter um veneno. Então ele vai com a mãozinha querendo brincar. Então não ativa o sistema límbico do bebê. Então, o segredo da terapia para a ansiedade é trabalhar a crença do perigo real ou não. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Qual que é a crença disfuncional que gera o mecanismo de luta e fuga? Disfuncional por quê? Porque a gente não sabe, ela foge do normal, daquilo que é permitido para o organismo. Exemplo: na época da pandemia, tinha uma doença que não se conhecia, que se falava de muita morte, que não sabia o que ia acontecer daqui a um mês, que se trancou tudo, que não sabia se ia ter dinheiro, se ia ter emprego, se ia ter sobrevivência. Medo, 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 medo do futuro. Tinha como você gastar essa energia desse medo que estava acumulando? Estava preso dentro de casa. Isso. Pior de tudo, medo, adrenalina, pressão alta. Isso. Ok? Cardíaco, coração disparando, doenças pré-existentes, hospitais fechados, limitados ao Covid. Muita gente morreu de infarto porque os atendimentos eram voltados só para o Covid. Só de começar a lembrar o que está acontecendo com a senhora. Só de começar a lembrar disso tudo. Dá um nervoso, né? Começa a dar uma falta de ar, começa... De imaginar tudo aquilo que a gente passou, né? Então a lembrança do passado é algo que a gente vai falar já já. Bom, o que aconteceu com tudo isso? Aconteceu primeiro que o pânico ficou generalizado, aumentou o cortisol. O cortisol é o que inibe o sistema imunológico,
Porque o sistema imunológico ele tem que estar desligado na hora da luta e da fuga, não tem porque ele está ligado. Então, o cortisol ele inibe o sistema imunológico. Inibindo o sistema imunológico, a probabilidade de pegar um Covid severo ia aumentando cada vez mais. Se a pessoa é hipertensa, aumentando a hipertensão, a probabilidade de não resistir ao Covid ia aumentando cada vez mais. E o povo na televisão, ó, Isso. só mostrando notícia ruim. Bom, então a gente teve momentos de muita ansiedade. A ideia do método de dessensibilização imediata foi pela pandemia, que a gente vislumbrava de que um estresse pós-traumático ia acontecer. E aí tem uma coisa interessante, que durante o perigo não vem doença. Só vai vir depois que o perigo passar. A gente vai entender esse outro detalhe também. Bom, então para finalizar essa introdução, ok? O que é o método de dessensibilização imediata? Ele é baseado principalmente para controlar a ansiedade, tanto crônica como crise de ansiedade, e também a depressão causada pela ansiedade. Mas depressão e ansiedade são as mesmas coisas? Exatamente não. Porém, uma anda do lado da outra. Porque imagina a ansiedade, é o teu corpo acelerado, trabalhando ali na luta e na fuga. Se você pegar o motor de um carro, de uma moto, acelerar esse motor e não dar um intervalo, pum! Depressão. Então, excesso de ansiedade chega no estresse, no overstress, na depressão ou no burnout. A diferença da depressão do burnout é que a depressão, ela até protege a máquina, deixa como se o motor estoura para não ligar, para não continuar esquentando, e o burnout não. O burnout já não tem nem mais o que proteger, a máquina já explodiu. Oh. Por isso que fala burnout, queimou tudo. Motor que fundiu, não motor que a injeção cortou a aceleração para ele. Começou a esquentar muito, a injeção corta combustível do carro para não explodir o motor. Burnout é quando o motor do carro já explodiu. Então começa com ansiedade, vai para o estresse. O estresse ou leva o ser humano para a depressão ou leva diretamente para o burnout. Sem contar derrame, sem contar infarto, sem contar convulsão, sem contar um monte de coisa. Então a ansiedade é o mal do século. A ansiedade pós-pandemia é um terror. Então, método de dessensibilização imediata. Por que vem esse nome? Dessensibilização imediata. Quando a gente fala de dessensibilizar, não é pegar a crença da pessoa e apagar essa crença, porque é impossível. É fazer com que essa crença ela perca a sensibilidade. A crença está lá, mas não fica afetando tanto a pessoa. Ela tira a sensibilidade dela, ela dessensibiliza, ela diminui a sensibilidade daquela crença. Ok? E o método, ele é baseado em quê? Todos os recursos da psicologia clínica, da neuropsicologia, que tem evidência científica. Sabemos que pequena parte da psicologia tem evidência científica. A maior parte são evidências empíricas. Porém, algumas coisas da psicologia têm comprovação. Quais são as coisas qual é a abordagem da psicologia que tem mais evidência? Pode pesquisar no Google. Você colocar lá TCC, evidência científica, vai aparecer.
Terapia comportamental cognitiva no Google e suas evidências científicas. Então a comunidade internacional enxerga que a TCC é comprovada cientificamente. Outra coisa, mindfulness, que é o estado de atenção plena, comprovado cientificamente. Por que o mindfulness, que é o estado de atenção plena, ele tem tanta eficácia na ansiedade? Lembra que a gente falou? Que a ansiedade é o que vai acontecer. Isso. E quando você pensou no passado, também veio a ansiedade. Então é trazer a pessoa para o estado presente. A amígdala cerebral, ela trabalha tanto durante o estresse, que ela, de tanto trabalhar, ficar disparando o sistema límbico, o estado de luta e fuga, ela entra em colapso de funcionamento. Então o estado presente te coloca de uma maneira que a amígdala não trabalha, porque ela não está tendo trabalho por conta do pensamento, da crença que você puxou do passado. Só de lembrar agora já começou teu corpo querer se preparar, ofegar a respiração, dar uma sensação de batimento cardíaco subindo, ou seja, a amígdala está funcionando. E também não ficar pensando no que vai acontecer, a amígdala vai ficar funcionando. Então, mindfulness traz um presente total. No presente total, a amígdala não funciona. Então você consegue fazer com que ela pare de disparar, quebre o ciclo vicioso dela. Então, mindfulness, comprovação científica, terapia comportamental cognitivo, trabalhando a crença do que aquilo vai acontecer para parar de disparar, ou que o que já passou vai voltar a acontecer. Parar de esperar. Então a gente vai trabalhar a crença pela terapia comportamental cognitivo. O que mais? Sugestões. Hipnose. Não aquela hipnose que tem aí um monte de charlatanismo. Não. Hipnose ericksoniana. É uma hipnose que trabalha com a linguagem, que trabalha com a formação de conceito, as crenças desadaptativas. Então nós temos mindfulness, abordagem da TCC, hipnose ericksoniana e também o sistema de EMDR ou Brainstorming. Brainstorming, eu vou fazer uma pequena demonstração para a senhora. Olhando para a câmera, com o seu rosto em minha reta, o que a senhora, dona Bruna, comeu na quinta-feira da semana passada? Perceba que os seus olhos já começaram a navegar para vários pontos do campo visual. Quinta-feira. Então, veja, toda vez que você busca a memória, os seus olhos são o ponteiro do mouse que vai buscar um arquivo. Ok? Muito bom. Agora eu pergunto para a senhora assim: pensa numa coisa muito feliz, um dia muito bom. Hoje foi um dia bom para a senhora? Sim. Pensa na emoção do dia de hoje. Isso. Perceba que seus olhos, eles percorrem o mesmo local. Então, mesmo que não esteja acontecendo nada de bom, se a senhora olhar para esse ponto, olha para esse ponto, automaticamente seu cérebro vai buscando emoções positivas. Então, de acordo para onde você olha, é a emoção que você sente. Isso é o Brainstorming que a gente vai trabalhar. E o outro é, quer ver só? Vamos fazer um teste. Acompanha meu dedo. Quem descobriu o Brasil? Sem parar. Sem parar.
Veja como bloqueia a sua memória quando você desloca os olhos para qualquer lado. A memória é bloqueada. Isso. Existe um estímulo bilateral que faz um bloqueio da memória. Então, se a gente promove esse estímulo bilateral, pode ser os olhos percorrendo esquerda e direita, ou eu tocar no seu corpo direita e esquerda, ou você ouvir um som direita e esquerda, faz com que você fique no estado presente. Ou seja, tua memória não vai buscar o futuro e a sua memória não vai buscar o passado, fazendo com que a amígdala cerebral descanse. Então, juntando todo esse conceito com evidências científicas, nós desenvolvemos um método que reúne tudo, chamado método de dessensibilização imediata. Vai fazer com que a senhora consiga entender a sua ansiedade, mensurar a sua ansiedade, aprender exercícios para reduzir e controlar a sua ansiedade, poder também prever a ansiedade da pessoa que você ama, da sua filha, por exemplo, ensinar exercício para a menina de como ela diminui a ansiedade e, além de você conseguir tratar a sua ansiedade, você vai conseguir ajudar as pessoas que você ama a tratar essa ansiedade. Esse é o método de dessensibilização imediata. 6 aulas com 2 horas cada, 12 horas de curso. E é o suficiente para você aprender tudo isso. Vamos fazer? Sim.